Catedrais em escala gigantesca. Torres que predominavam sobre a paisagem medieval. Oportunidades novas, mercados novos. Enquanto os centros urbanos recuperavam uma importância perdida havia séculos, elas desafiavam a própria ordem feudal. Cidades e catedrais. Neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. Na última vez, conversamos um pouco sobre o que havia de negativo na Idade Média, pelo menos para o europeu médio. Era uma época de medo e desconforto no melhor dos casos, morte dolorosa no pior. Desnutrição e doença eram endêmicas. A superstição abundava e, ainda assim, a dura realidade da vida cotidiana não pôde extinguir um impulso artístico extraordinário. Esse mundo grosseiro, essas mentes desajeitadas, produziram criações que ainda inspiram a todos, muitos séculos depois. Quando se fala em arte medieval, pensa-se em catedrais, porque a cultura da Idade Média girava em torno desse edifício religioso, que era a expressão das aspirações mais materiais, bem como dos impulsos mais espirituais. Num período de 3 séculos, de 1050 a 1350, a França sozinha extraiu vários milhões de pedras para construir 80 catedrais, 500 grandes igrejas, dezenas de milhares de paróquias. Os franceses escavaram e carregaram mais pedras nesses 3 séculos do que o Antigo Egito em qualquer período de sua história, mesmo que a própria Grande Pirâmide tenha um volume de 2,5 milhões de metros cúbicos. As fundações das grandes catedrais chegam até 22 ou 24 metros de profundidade, que é o nível médio de uma estação de metrô. E em certos casos, estas fundações formam uma massa de pedra tão grande quanto a da construção visível acima do solo. Nos anos 1400, havia uma igreja para cada 200 homens, mulheres e crianças na cristandade, e a superfície coberta por prédios religiosos ocupava uma grande área de cada cidade. Aqui está a Catedral de Norwich. Em lugares como Norwich, Lincoln, York, que tinham 20.000 habitantes no total, havia 140 igrejas. Poderia ter havido mais e maiores igrejas se isso não significasse demolir uma ou 2 igrejas vizinhas e também construir novos alojamentos para abrigar as pessoas cujas casas haviam sido derrubadas, o que tendia a funcionar como um freio para essa mania de construção. Ainda assim, a Catedral de Amiens, que cobria cerca de 8.500 metros quadrados, permitia que toda a população da cidade, cerca de 10.000 habitantes, atendesse ao mesmo culto. Para uma comparação com a nossa própria escala, você tem que imaginar um prédio moderno de cidade e no seu centro, um estádio que pudesse acomodar 1 milhão de pessoas. A mesma escala gigantesca aparece na altura das paredes, nas torres e pináculos. Esta é a Catedral de Beauvoir, na França. Você poderia construir um prédio de 14 andares dentro do altar-mor sem alcançar o telhado, que tem cerca de 151 metros de altura.
No século XII, os homens de Chartres construíram um pináculo de 232 metros de altura. Graças a Deus, ninguém construiu um prédio de 30 andares lá para igualar-se a ela. E ninguém construiu um arranha-céu de 44 andares em Estrasburgo que pudesse se comparar à sua catedral, com um pináculo de 146 metros de altura. Aqui estava uma forma poderosa de autoexpressão e que dominava boa parte da vida, se elevando sobre cidades populosas, amplas e visíveis a quilômetros e quilômetros, de modo que ainda hoje você vê a torre da catedral, quando ainda está a meia hora de Chartres. Fica bem claro que o espírito que planejou e construiu esses empreendimentos extraordinários não era totalmente primitivo. Isso foi inspirado por uma fé religiosa, por uma reverência religiosa que estava determinada a construir templos ao Deus cristão mais esplêndidos que um pagão jamais teria concebido. O estilo e a escala talvez tivessem sido afetados pelo que acontecia na Síria ou na Espanha, na arquitetura árabe, sobre a qual os mercadores e peregrinos contavam ao voltarem de suas viagens. Mas isso também foi inspirado pelo feroz patriotismo e orgulho local e uma emoção muito moderna, a competitividade. Toda a abadia, comunidade e cidade queria uma igreja melhor, maior, mais brilhante que a dos outros. Seria a marca mais chamativa de sua devoção e também de seus meios e sucessos. Todos que podiam pagar traziam arquitetos e pedreiros que poderiam construir o Empire State Building do cristianismo. Cada vez mais, essas torres e muros se dirigiam mais para o céu, para a glória de Deus e para a inveja dos vizinhos das cidades ao lado. Cada vez mais elas ruíam para serem de novo reconstruídas. Cidade competia contra cidade e abadia contra abadia. Em 1163, a Notre-Dame de Paris tinha o telhado ou nave maior de todas, com 50 metros. Em 1194, Chartres construiu uma de até 53 metros. Em 1212, Reims alcançou 208 metros. E 9 anos depois, Amiens superou isso com 220 metros. Finalmente, em 1225, Beauvais ganhou de todas com 249 metros. Mas a obra toda desmoronou meio século depois. Por sorte, a essa altura, o arquiteto já havia morrido. Mas pensem no que os construtores de Pisa devem ter sentido quando ela inclinou, antes de saberem que ela se tornaria uma atração turística. Pensem na quantidade de trabalho e recursos que foram usados para estas estruturas. Os eruditos argumentaram que cidades como Beauvais, que eram muito prósperas no século XIII, acabaram por decair devido a esses empreendimentos descomunais. Enquanto que as ricas cidades italianas construíam catedrais muito mais modestas, se comparadas às do norte, e investiam sua riqueza mais lucrativamente. Assim, esse é outro lado do caráter medieval, as loucas corridas de empreendimento e rivalidade que nos lembra a América do século XIX, quando a confiança, a motivação e o desejo de se exibir era demonstrado derrubando coisas e construindo outras. Ao mesmo tempo, essas criações iriam servir como linguagem, como uma forma de expressão para os mais altos tipos de sensibilidade religiosa, de orgulho cívico, de criatividade pessoal, numa era em que o homem ocidental ainda tinha limitações de expressão verbal. Pode-se ver tudo isso na extraordinária elevação e no movimento dos arcos e colunas.
nas caricaturas grotescas que decoravam nichos e capitéis, nas esculturas impressionantes e murais que ilustravam histórias conhecidas da Bíblia, como esta fuga para o Egito, ou esta tentação de Eva. E na mistura do sagrado e do profano, que você acha na propaganda ingênua em vitrais, sob o patrocínio das sociedades comerciais locais. Podemos até ver a arte medieval como um refúgio de certos valores que não podiam achar expressão em lugar algum, a não ser nestes locais privilegiados. A moderação, o equilíbrio, que singularmente faltavam tanto nestes tempos, podem algumas vezes ser encontrados na arquitetura romântica, por exemplo. A exatidão, a precisão, a clareza que nem mesmo as leis nem os escritos atingiam nos tempos medievais, podem ser achados dominando as obras dos grandes mestres pedreiros, nos vastos arcos, domos e arcadas românticas. A elevação, a pureza e a graça que faltavam tão constantemente na vida comum daquela época vulgar e brutal, são expressadas nos pináculos e torres elevadas das grandes catedrais góticas dos séculos XII e XIII, quando o arco gótico conseguiu resolver problemas extraordinários de tensão e equilíbrio. E ainda, como se erguiam as catedrais, não era nem de perto tão importante quanto onde elas se erguiam, nas cidades. O renascimento da vida citadina foi a grande contribuição da Idade Média para a nossa civilização. Quando você olha para uma paisagem de cidade medieval, vê uma catedral, mas também vê outras estruturas elevadas que competem com ela. As torres, que clãs nobres construíram para manter os feudos do velho sistema, como entre os Montecchios e Capuletos de Romeu e Julieta. Torres que transformavam muitos lugares em miniaturas de Manhattan. Significativamente, a maioria destas torres desapareceu. Em Florença, onde haviam 400, somente alguns tocos sobraram. Em Bolonha, onde havia perto de 200, somente 2 sobreviveram. Os turistas ainda vão a São Geminiano, uma pequena cidade de 4.000 habitantes nos morros perto de Siena, para ver as torres sobre ela. Eram 70 e agora são 13. A maior torre de Siena pertencia à prefeitura. Isso é coerente, porque foram as prefeituras e os edifícios para trocas comerciais por toda a Europa que iriam suplantar as catedrais em importância, do mesmo modo que o mundo moderno iria vencer o feudalismo. Se a Primeira Guerra Mundial não o tivesse explodido, ainda se poderia ver o grande centro de roupas de Ypres, na Bélgica, com 693 metros de comprimento, maior que a maioria das catedrais e tão esplêndida quanto estas. O centro de roupas foi iniciado em 1200 pelo Conde de Flandre. Isso mostra duas coisas. Uma, que alguns senhores feudais sabiam onde estavam seus interesses. E 2, que os maiores lucros de agora em diante viriam menos de roubos e violência e mais do comércio. Especialmente no comércio têxtil, sobre o qual a prosperidade de muitas cidades se baseava, na Inglaterra, Flandres, Países Baixos e na França. O comércio na Idade Média significava troca. Trocar um produto ou bem por outro. E isso envolvia uma grande quantidade de viagens. No final do século XII e início do XIII, as feiras de Champagne, no nordeste da França, tornaram-se os principais espaços de troca da Europa, porque os condes de Champagne tiveram o bom senso de melhorar as estradas, construir centros de comércio
instalar juizados especiais para garantir os negócios e contratos feitos nas feiras e manter a paz, ao menos durante o período das feiras, 2 semanas, 6 vezes por ano. Havia muitas mercadorias, de vinhos a escravos, de temperos a arengue em conserva, que fizeram as fortunas dos portos marítimos do Báltico e da Holanda. Em Danzig, por exemplo, milho e madeira que desciam pelo rio Vístula a caminho da Inglaterra ou dos Países Baixos eram transferidos de barcaças para navios que atravessavam o mar. Em Lübeck, eram transferidos para transporte por terra, para irem até Hamburgo, no Elba, e depois de volta aos navios. Mas os maiores centros desenvolveram-se nas 2 extremidades da rota de comércio mais óbvia da Europa. Em Flandres, ao redor de Bruges, onde a lã inglesa era embarcada para o continente e transformada em tecido. E na Itália, como a localização central para o comércio mediterrâneo. Quando falamos do renascimento do comércio e das cidades, temos que manter um senso de proporção. Pelos padrões modernos, tudo era uma escala muito pequena. Não haveria uma cidade comparável a Constantinopla até o século XVIII. Bruges tinha uma população de cerca de 35 mil. Milão e Veneza, as 2 maiores cidades da Europa, tinham de 4 a 5 vezes esse número no máximo. Florença, que pode ter chegado a 100 mil em seu auge, antes da peste negra ter matado metade da população no século XIV, produzia 80 mil peças de tecido por ano. E isso é muito menos que o movimento de um único armazém de Manchester, na Inglaterra, em 1850. No século XV, todas as forjas de Satíria, na Áustria, que era o centro produtor de ferro da Europa da época, produzia algo em torno de 2.000 toneladas por ano. Uma usina siderúrgica hoje produz esse tanto em um único dia. Os grandes bancos florentinos, com filiais por toda a Europa, tinham uma equipe de 50 a 100 pessoas. E os navios da época eram meros barquinhos. Em 1492, as 3 caravelas de Colombo juntas tinham a capacidade de 520 toneladas, menos de 1% da tonelagem do Queen Elizabeth II. E ainda assim, a atividade que tudo isso representava era de uma escala nova e vigorosa. E os homens que faziam as atividades eram a nova raça, com horizontes e ambições que lembravam os grandes dias do mundo antigo. Seus objetivos foram muito ampliados pelas cruzadas, que abriram novas oportunidades e novos mercados, e que forneciam o lucro que reverteu o fluxo de caixa do mundo, que ia do oeste para o leste, mas que agora deu a volta em direção à Europa. As cruzadas também ensinaram à nobreza um gosto mais sofisticado e novas possibilidades de consumo, outro estímulo para a expansão e comércio. Os mercadores em suas cidades também se beneficiavam da luta entre o Papa e o Imperador, o que possibilitou que a maioria das cidades escapassem do controle dos dois. Mas em sua maioria, no entanto, os mercadores não eram muito interessados em política feudal. Eles preferiam a paz em vez da guerra e a ordem em vez da desordem, porque a paz e a ordem são boas para os negócios. Eles estavam interessados, como um deles disse numa carta, em Deus e no lucro. Embora eu não possa deixar de suspeitar de que o lucro vinha antes. Mas havia também a emoção da aventura, do empreendimento e da competição, que os empurrava para frente. Pensem no mercador genovês do século XIII como Benedetto Zaccaria. Ele tinha oficinas de tintura em Gênova, minas de alumínio na Ásia Menor, plantações na ilha grega de Chios. Ele controlava portos e estações de comércio na Crimeia, Síria
e no sudeste da Espanha. Comercializava especiarias e talheres, o que significava facas, uma vez que o garfo só apareceu no fim da Idade Média e só para os muito sofisticados. Zacaria também comercializava tecidos, peles, sal, grãos e potassa. Foram homens como Zacaria que desenvolveram novos métodos de negócio, técnicas para levantar capital e movimentá-lo, letras de câmbio que eram ordens escritas, afirmando que uma soma específica deveria ser paga por uma pessoa em particular e que poderiam ser trocadas por um terceiro, quarto ou quinto grupo. E havia locais chamados de câmbios, em que os bens poderiam ser comprados e vendidos no papel sem serem vistos. E contabilidade em livros para manter o controle dos negócios e novas associações chamadas de companhias, em que você podia comprar ações para dividir os riscos e seguro para dividir ainda mais os riscos. Havia sempre o risco, é claro, e frequentemente ele era pessoal, bem como financeiro, especialmente para os pequenos comerciantes que viajavam sozinhos de um local estrangeiro para outro. Lembre-se de que o estrangeiro, na Idade Média, podia ser qualquer lugar a poucos quilômetros de casa. Aqui está o conselho que o mercador norueguês do século XIII deu ao seu filho. O homem que quer ser comerciante tem que enfrentar muitos perigos, algumas vezes no mar, algumas vezes em terras pagãs, mas quase sempre entre pessoas estranhas. E deve ser seu propósito constante de agir discretamente, onde quer que ele esteja. Se for a um lugar onde o rei ou algum outro chefe tem autoridade sobre seus funcionários, tente conseguir sua amizade. Se eles exigirem taxas obrigatórias em nome do regente, pague-as imediatamente, pois prendendo-se a pequenas coisas, perde-se a maior. Também ponha um bom preço em suas mercadorias, não alto demais, mas bem próximo daquilo que acha que pode ser obtido. Daí, não poderão dizer que foi muito impetuoso. Então, enquanto esses mercadores estavam ajudando a mudar a estrutura econômica da Europa, eles também começavam a mudar a estrutura social. A palavra companhia, por exemplo, que vem da antiga prática de partir o pão em conjunto, tinha uma conotação aristocrática. Alexandre o Grande tinha companhias. Carlos Magno também. Quando a palavra foi adaptada para fins comerciais, ela sugeria a aspiração dos novos homens à nobreza e alguns viviam como príncipes, exercendo grande poder. Como Jacques Coeur, que foi o financista e conselheiro do rei francês em meados de 1400 e cujo palácio em Bruges continua sendo um monumento da arte gótica. Essas foram as pessoas que inventaram o sistema bancário moderno e recebeu esse nome por causa de banche, os bancos ou bancas que os mercadores e os trocadores de dinheiro usavam no mercado. Como Zacaria ou Jacques Coeur, os primeiros banqueiros comercializavam todo o tipo de luxo ou necessidade, baseados no princípio geral de que a diversidade de investimentos diminui o risco. Logo, eles progrediram o suficiente para ajudar a financiar as cruzadas, para emprestar dinheiro aos reis e se arruinarem quando os reis deixassem de pagar seus empréstimos, assumir as finanças do papado e, finalmente, para deixarem de financiar papas e reis, passaram a produzi-los. A família Médici de Florença produziu 4 papas e 2 rainhas francesas só no século XVI. Mas famílias e indivíduos cresceram em todas as sociedades e em todas as épocas no mundo todo. Mais importante eram as noções que envolviam investir em algo além da salvação e da vida após a morte. De empreendimentos fora do assalto e da violência. Na importância de ser alfabetizado e da precisão.
Bem simplesmente, o que hoje tendemos a depreciar como valores burgueses, trabalho duro, frugalidade, honestidade, responsabilidade, tudo que pode ser maçante, mas que foi uma grande evolução sobre a anarquia sangrenta que ocorria antes. No próximo episódio, veremos como essas mudanças econômicas e políticas começaram a transformar a Europa no fim da Idade Média. Não